Fala galera, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso quarto dia de Maratona Matemática. Na aula de hoje, a gente vai falar do tema outras funções. Eu coloquei dentro de outras funções as funções afim, função modular, função exponencial e logarítmica e função trigonométrica. Vamos falar também sobre progressões aritméticas e geométricas. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Vamos lá! Questão 139 da prova amarela de 2020. Uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. Aí ele tem uma expressão modular, né? Módulo de 2h mais b menos 63,5, fecha o módulo, menor ou igual que 1,5. E esse h ele tem que estar nesse intervalo, maior ou igual que 16 e menor ou igual do que 19, tá certo? Nas quais h é a altura do degrau, a gente pode ver aqui na figura, a altura que o degrau vai ter, que é denominado espelho, e b é a profundidade da pisada, como mostra nessa imagem, como a gente já viu. Por conveniência, acolheu-se a altura do degrau como sendo h igual a 16. Lembra que o h pode oscilar de 16 até 19, nesse intervalo fechado? Mas ele está dizendo aqui que o h já foi escolhido como sendo 16. Então, eu já vou substituir nessa expressão, já, o h por 16, tá? E aí a gente vai ficar com a inequação modular. As unidades de h e b estão em centímetros. Aí vem o problema, né? Neste caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada B deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é... Bom, para esse problema a gente vai usar uma inequação modular. Na inequação modular, vão ter dois casos principais, tá? Primeiro, o módulo de x é menor que k. Isso acontece se e somente se o seu x é menor que k e maior que menos k. Por exemplo, o módulo de x é menor que 3. Então, o seu x tem que estar entre menos 3 e 3 no intervalo aberto, tá? E se o módulo de x for agora maior do que o k, isso acontece se, e somente se, o seu x ou ele é menor que menos k, ou o seu x é maior que k, tá? Esses são os dois modelos aí de inequação modular. O que a gente vai estar utilizando é esse primeiro. Vejamos como isso vai acontecer. Eu vou pegar aqui a minha inequação modular e vou trocar nela o valor de h por 16. Deixa eu escrever ela logo completa, 2h mais b menos 63,5, fecha o módulo, menor ou igual que 1,5. Quando eu apresentei para vocês a inequação, eu utilizei sempre menor e maior, as desigualdades estritas, né? Mas se você substituir por menor ou igual, maior ou igual, tudo se procede de maneira análoga. Então eu vou trocar o h por 16, porque na questão ele já me disse que o valor o h foi adotado como 16. Então eu vou trocar. Vai ser 2 vezes 16, isso aqui é o módulo, tá bom? 2 vezes 16, mais o b, menos 63,5, fecha o módulo, menor ou igual que 1,5. 2 vezes 16 dá 32. Então, você troca de 32 mais b menos 63,5 menor ou igual que 1,5. Ok? Se você fizer 32 menos 63,5, 32 e 32 dá 64, então isso dá 31,5. Negativo, tá? Então vai ficar assim, b menos 31,5, fecha o módulo, menor ou igual que 1,5. A gente vai utilizar esse modelinho aqui para inequação modular. Ou seja, essa inequação modular se transforma nessa inequação simultânea.
Vai ficar assim. O meu x é isso tudo que está aqui no meio. O b menos 31,5. Ele se comporta, é o nosso x. Então vai ficar assim. B menos 31,5 menor do que o nosso k, que é 1,5, maior que o menos k, que é o menos 1,5. Nesse tipo de inequação simultânea, a gente consegue resolver ela ao mesmo tempo. Não precisa separar em dois casos. Existem duas maneiras, né? Separar nessa primeira etapa, resolver a inequação, separar nessa outra e resolver também a inequação, e aí juntar as duas informações. Acontece uma e acontece a outra também. Mas aqui a gente pode resolver diretamente, quando for nesse caso. Eu passo o 31, que estava negativo, para, observando essa equação, eu passo para esse membro aqui, da direita, e eu passo também, ao mesmo tempo, positivo também, para cá, para a esquerda, tá? Vai ficar assim. Menos 1,5 mais 31,5 menor do que B, menor do que, aí aqui já tem 1,5 e vai passar somando o 31,5. Ou seja, eu passei o 31,5 positivo ao mesmo tempo para as duas extremidades da inequação. Então a gente continua fazendo só as continhas. 31,5 menos 1,5 dá 30. Então aqui vai dar 30. Menor do que B, menor do que 31,5 mais 1,5. 31,5 mais 1,5 dá 33. Tá certo? Então, o seu B deve ser maior que 30 e menor que 33, que você reconhece o item C aqui como o item correto nessa questão, tá bom? Questão 143 da prova amarela de 2020. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem um cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. Aí a gente tem essa tabelinha que já a gente examina com calma. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será aí ele tem as opções do A até o E. Qual será o depósito escolhido? Informações importantes. Essa pessoa vai comprar 15 sacos de cimento. Cada depósito cobra o frete pela entrega, que nada mais é do que o produto do valor do frete por quilômetro, vezes a quantidade de quilômetros do depósito até a casa dessa pessoa. Então, eu sempre vou ter que multiplicar esses dois valores que eu estou destacando aqui de amarelo, em cada uma das linhas. Eu devo multiplicar essas duas colunas, essas duas últimas colunas sempre, para descobrir quanto essa pessoa vai pagar pelo frete desse depósito até a sua casa, para carregar esses 15 sacos de cimento. Então, eu sempre vou ter que fazer esse produto. Já já a gente faz essas continhas. Outra conta que a gente deve fazer. Essa pessoa vai comprar 15 sacos de cimento. Então, eu devo multiplicar cada um desses valores aqui, o valor do saco de cimento, por 15. Para cada um dos depósitos, eu vou ter que fazer essa multiplicação. 15 vezes o preço do saco de cimento nesse depósito. Então, a gente vai fazer essa conta agora. Vamos descobrir qual depósito, então, fica mais barato de fazer essa conta. Eu vou chamar isso aqui de Y de A. Só para a gente chamar de alguma coisa. Eu vou fazer essa conta. Eu vou fazer 15 vezes R$ 23, que é o preço do saco, mais vou adicionar o preço do frete, que é R$ 1 por quilômetro, vezes a quantidade de quilômetros. Nesse caso aqui é 10. Então, para esse depósito A, a conta vai ser 15 vezes 23, que dá 345, somado com 10. Que é 1 vezes 10 dá 10, é o preço que ele vai pagar pelo frete, tá bom? Se você somar isso aqui, dá 355. Ou seja, no depósito A, ele vai gastar 355 para comprar esses 15 sacos de cimento. Agora vamos para o depósito B, chamado Y de B. Eu faço sempre o produto de 15 vezes o preço do saco de cimento. Nesse caso aqui custa R$ 21,50. Vou colocar só 21,5. Mais R$ 3 por quilômetro, vezes os 12 quilômetros de distância.
Vamos ver quanto é que isso daqui dá. Se você multiplicar 15 vezes 21,5, vai dar 322,5. E aí você soma com o valor do frete, que é 36, né? 3 vezes 12. 36. Se você somar esses valores, vai dar 358,5. Ou seja, esse depósito B já é mais caro do que o depósito A, já se torna inviável. Vamos ver o C. Uma de Y de B. Vou fazer a conta 15 vezes 22, que é o preço do saco de cimento, mais 1,50, preço por quilômetro, 1,5, vezes 14. Vai 14. 15 vezes 22 vai dar 330. Então, eu faço 330. Opa, desculpa. 330 mais 14 mais 7, 21. Mais 21. E aqui vai dar 351. Já ficou mais barato, hein? Por enquanto, depósito C, tá? Deixa eu só fazer uma correção. C. Já está sendo mais barato. Agora vamos para o D. YD. Faça a mesma conta agora. 15, só substitui os valores do preço do saco de cimento, 15 vezes 21, mais o preço do frete e a distância. 3,5 vezes 18. 15 vezes 21 dá 315. Mais 3,5 vezes 18 vai dar 63. E se você somar aqui, vai dar 378, né? Já ficou bem caro. Já está descartado o D. Por enquanto você está ganhando, né? Vamos ver o E. Y de E. O valor vai custar no depósito E para comprar esses cimentos. A gente faz 15 vezes 24, que é o preço do saco, mais 2,50 vezes 2. Só está 2 km de distância da casa dele. Se você fizer a multiplicação de 15 vezes 24, dá 360, né? 360. E o dobro de 2,5 é 5. Ou seja, você vai pagar 365. Então o mais barato aqui, sem dúvida nenhuma, foi o C, né? Que deu 351. Portanto, a resposta correta para essa questão é o item C. O depósito escolhido vai ser o C, porque foi o mais em conta de todos. Questão 146 da prova amarela de 2020. Para chegar à universidade, o estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir no ônibus, percorrendo 2 km, ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô da universidade. E vocês conseguem observar essas informações nesse quadrinho aí. Nessa tabela tem os dias da semana, que vão variando de segunda até sábado, e as velocidades médias do ônibus e da bicicleta. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então, ele quer poupar tempo, deixa eu destacar isso aqui, ele quer poupar tempo, e ele está querendo saber em quais dias, com esse objetivo, o aluno deve seguir pela ciclovia, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem no nosso quadro aí a velocidade média e a gente tem a distância que a gente deve percorrer de ônibus e de bicicleta, dependendo de que forma eu escolha, né? De qual opção eu vou escolher. Para ir de ônibus, a gente tem que percorrer 2 quilômetros, tá? E quando a gente escolhe a opção de bicicleta, a gente tem que percorrer 3 quilômetros, tá? Essa aqui é a opção para ir de bicicleta. Bom, e a gente tem aqui também no quadro a velocidade média. Nesse caso aqui, na segunda-feira, deixa eu destacar, o ônibus vai ter que percorre uma velocidade média de 9 km por hora, e a gente tem que percorrer os 2 km, e a bicicleta percorre 15 km por hora, mas tem que andar 3 km. Aí eu quero saber o que é mais rápido na segunda-feira, ir de ônibus ou ir de bicicleta? Tá? A opção que for mais rápida é a que o estudante vai escolher. Vamos determinar, então, os dias que ele vai de bicicleta, né? Que ele vai pela ciclovia. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que a velocidade média é
a variação do deslocamento, né, dividido pela variação de tempo. Eu vou colocar simplesmente o D aqui para a variação de deslocamento. Você poderia colocar ΔT. E a variação de tempo, que é o ΔT, eu vou chamar simplesmente de T, para ficar mais simples. A gente já tem a velocidade média em cada um dos dias, e a gente tem também a distância que a gente tem que percorrer. Se for de ônibus, eu vou percorrer 2 quilômetros, se eu for de bicicleta, 3. Então, eu vou fazer aqui meio pelos extremos, né? Vamos pensar dessa forma, e isolar o T. Eu vou ter que T é igual T vezes Vm, né? Velocidade média, é igual ao deslocamento, e aí você passa a velocidade média dividindo. Ou seja, vai ficar com deslocamento dividido pela velocidade média. É assim que a gente encontra o tempo necessário para percorrer essa distância, dependendo do transporte que eu vou estar utilizando. Então, eu vou guardar aqui essa informação. O tempo é a distância dividida pela velocidade média. Ok, vamos analisar na segunda-feira. Na segunda-feira, qual o tempo gasto para ir de ônibus? A gente sabe que de ônibus a gente anda 9 quilômetros por hora na segunda. Então, o tempo aqui na segunda, deixa eu colocar aqui, segunda, o tempo será igual para ir de ônibus, né? Deixa eu colocar aqui logo que eu vou de ônibus. Vou colocar um Ozinho para o ônibus. O tempo para ir de ônibus será, vou dividir a distância pela velocidade média. A distância é sempre 2 quilômetros para ir de ônibus. Então, vou dividir 2 por velocidade média, 9. Então, na segunda-feira, o tempo é 2 sobre 9 horas. Eu vou deixar em forma de fração, porque fica fácil comparar. Tem que saber quem é que tem um tempo menor, basta comparar qual será a menor fração. Comparar com quem? Com a fração que eu vou obter agora, quando eu quiser determinar o tempo para ir de bicicleta. Aí, qual o tempo necessário para ir de bicicleta? Faço a mesma continha. Vou dividir mais uma vez aqui a distância pela velocidade média. A distância para ir de bicicleta será sempre 3 quilômetros. Então, eu vou dividir aqui 3 pela velocidade média, que nesse dia, na segunda, é 15 quilômetros por hora. Aqui eu posso simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E aí você pode comparar qual dessas frações é a menor. Acho que a melhor forma de comparar é se eu deixar, ou eu deixar o denominador igual das duas frações, ou o numerador. Nesse caso aqui fica fácil deixar o numerador igual. Eu vou multiplicar por 2 embaixo e em cima da fração. Aqui é uma fração. 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, a fração 1 sobre 5 é a mesma coisa que 2 sobre 10. E aí, quem é menor? 2 sobre 9 ou 2 sobre 10? Ora, como o numerador é o mesmo, que é 2, aí eu comparo somente o denominador. 2 sobre 9 eu quero comparar com 2 sobre 10. Quanto maior for o denominador, a parte de baixo da fração, se o numerador é igual, quanto maior for o denominador, menor será o número. Você pode pensar até em dinheiro. Você tem R$ 2 para dividir para 9 pessoas. E tem R$ 2 para dividir para 10. Você vai ficar com menos quando divide para 10, né? Então, esse 2 sobre 10 é menor que 2 sobre 9. O que significa que o tempo para ir de bicicleta na segunda-feira é mais rápido do que ir de ônibus nesse trajeto. Então, na segunda-feira, eu vou escolher ir de bicicleta, porque é mais rápido, tá? Então, esse dia aqui, a gente vai de bicicleta. Se você já for olhando para as opções, vai ficar bem fácil essa questão. Ó, no item A, ele determina que o aluno deve seguir pela ciclovia na segunda-feira. Então, o item A vai ser uma possível resposta correta, ela ainda não foi eliminada. O item B já pode ser eliminado. Por que o item B pode ser eliminado? Porque ele não tem a opção segunda-feira. Ó, tem terça, quinta e sábado. Mas a gente sabe que segunda é melhor ir de bicicleta, mais rápido. Então, eu já vou eliminar o item B. Analogamente, eu posso já eliminar o item D, porque também não tem segunda, e o item E. Ficando somente, por enquanto, com o item A e C. Então, já reduziu bastante aqui o nosso problema. Se você ainda ficar olhando para os itens, perceba que o próximo dia, perceba que a sexta-feira, isso é importante, a sexta-feira é comum nos dois, então não preciso calcular na sexta. Com certeza vai ser bicicleta mais rápido. Você pode fazer o teste aí se você quiser. Mas você observa que tem um dia que diferencia, e é isso que vai determinar qual a resposta correta. Um é quinta e outro é quarta. Mas você pode escolher qualquer um desses dois para fazer uma conta análoga que a gente fez para segunda-feira. Nesse caso, eu vou escolher a quarta.
Vamos fazer a continha para quarta-feira e ver se é mais rápido ir de bicicleta ou de ônibus, tá? Muito bem. Vamos lá, quarta-feira. É a conta que eu vou fazer agora. Quarta. Qual o tempo para ir de ônibus? Vou continuar aqui nessa coluninha do ônibus. Qual o tempo para ir de ônibus na quarta? Ora, o tempo para ir de ônibus é sempre 2. Lembre-se que a gente está usando sempre essa fórmula daqui. 2, distância dividido pela velocidade média. 2. A velocidade média de ônibus na quarta-feira é 15, então 2 dividido por 15. Beleza, essa fração está irredutível, eu vou deixar ela assim. Agora vamos olhar de bike, de bicicleta. O tempo é igual. É sempre 3, né? Distância dividido pela velocidade média. A distância sempre é 3 para andar na ciclovia, nesse trajeto. Então vai ser 3 dividido por velocidade média aqui é 24. 3 dividido por 24. Você pode simplificar aqui por 3, né? Deixa eu olhar se isso vai ajudar. 3 dividido por 3 dá 1, 24 dividido por 3 dá 8. Aí, eu vou deixar o numerador igual de novo. Vou multiplicar por 2 embaixo e em cima. 1 vezes 2 dá 2. 8 vezes 2, 16. E aí a gente faz a comparação agora com as frações. 2 sobre 15 e 2 sobre 16. Aí, um caso parecido. O numerador é o mesmo, o denominador 16 é maior. Então, significa que esse número vai ser menor. Quanto maior for o denominador, menor o número, uma vez que os numeradores são iguais. Então, mais uma vez, aqui, ir de bicicleta é mais rápido, porque essa fraçãozinha aqui é menor do que essa daqui, tá? Então, na quarta-feira, a gente também vai de bicicleta. Por isso que a resposta correta é o item C. Você pode confirmar a sexta, se você quiser. Mas aqui a gente já pode marcar C e eliminar o item A, tá? Então, questão 146, a resposta correta é o item C. Questão 156 da prova amarela de 2020. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com o seu ranking R. Ela é dada por frequência igual a A dividido por R elevado a B. Vou já deixar em destaque aqui essa relação. O rank da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, você vai usar o R igual a 1 para a palavra mais frequente, tá? O R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. Aí ele diz aqui no texto que A e B são constantes positivas. Vou destacar essa informação aqui. Com base nos valores de x igual ao log de R e y igual ao log de f, é possível estimar valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre x e y é. A gente vai ter que determinar essa relação. Bom, para responder esse problema, a gente vai entrar no estudo dos logaritmos, né? A gente vai usar duas relações importantes. A primeira relação que eu vou destacar aqui para vocês é o logaritmo do quociente, tá? Logaritmo do quociente. Vou trazer aqui mais para relembrar vocês, tá bom? O logaritmo do quociente diz o seguinte: se você tiver o log, vamos colocar aqui uma fração, b dividido por c na base a. As propriedades do logaritmo, essa propriedade, garante que isso aqui é igual ao log de b na base a menos o log de c na base a. Tá, esse b e c, se a gente quiser ser um pouco mais rigoroso, esse b e c são números positivos e o a também é positivo, tá? O a é maior que 0, mas tem um detalhe que o a tem que ser diferente de 1. Sempre a base tem que ser diferente de 1. Essa é a primeira propriedade que a gente vai estar utilizando quando a gente estiver resolvendo esse problema. A segunda propriedade é a seguinte, é o logaritmo da potência. O que é que diz o logaritmo da potência? Vou anotar aqui. Logaritmo da potência. O que é que diz esse logaritmo da potência? Se você tiver o log, olha como eu coloco aqui, o log de b
elevado, vou colocar o número alfa, na base A. Isso é igual, esse alfa que está na potência de B, ele vem para frente do logaritmo, e aí você fica com log de B na base A. Tá, esse B, como a gente já viu, esse B deve ser maior que zero, a gente sabe que o A também tem que ser maior que zero, deixa eu colocar assim. O A tem que ser maior que zero, diferente de 1, e esse alfa aí é um número real qualquer, pode ser qualquer valor. Então, vale essas relações. Muito bem. Como é que a gente vai responder esse problema? A gente tem a relação frequência igual a A dividido por R elevado a B. A gente tem uma igualdade aqui. Nessa igualdade, eu posso fazer várias manipulações algébricas, né? Eu posso multiplicar o mesmo número dos dois lados da igualdade, ela vai continuar sendo verdadeira. Eu posso dividir pelo mesmo número, por um mesmo número, os dois lados, e ela vai continuar sendo verdadeira. Eu consigo fazer esse tipo de operações, esses tipos de operações, contanto que eu faça no mesmo lado. Como o valor de A e B são constantes positivas, mais rigorosamente eu só precisava que o A fosse positivo. Como os valores de A e B são positivos, essa frequência aqui é um número positivo, já que o R também é positivo. O R varia de 1, 2, 3, é um número natural, com certeza positivo. Então, essa relação ela vai ser positiva. A frequência é positiva, o A é positivo e o R elevado a B também vai ser positivo. Então, essa expressão é completamente positiva. Então, eu posso aplicar o logaritmo nos dois lados. Eu posso tomar o logaritmo em ambos os membros sem problema nenhum. E aí eu vou tomar aí o logaritmo com a base 10, já que a relação do x é igual ao log de R. Quando não tem a base aqui, significa que a base é 10, tá? A gente não precisa escrever. Então, eu vou tomar o logaritmo em ambos os membros dessa igualdade. Então, vamos ficar com isso. Log de f no primeiro membro igual o log desse quociente, né? A dividido por r elevado a b. Eu posso colocar aqui o parênteses ou não, tá? Se eu colocar o parênteses, vai ficar igual a notação que o texto está utilizando, mas a gente não precisa. Bom, isso aqui vai implicar no seguinte. Essa relação vai implicar aqui. O log de f, a gente tem aqui no texto que vale y. Então, eu vou trocar esse log de f por y. Eu vou ficar com y igual log de a dividido por r elevado a b. É o logaritmo do quociente. Aí eu vou utilizar essa expressão aqui. Só que a base que a gente tem é a base 10. Não é a base a, como está escrito. É a base 10. O a é 10 para a gente, né? Então, observe como eu vou escrever esse quociente, esse logaritmo do quociente. Vou escrever o log de A menos o log de R elevado a B. Isso é um R, acreditem. Muito bem. Agora, nesse log de R elevado a B, eu vou utilizar o logaritmo da potência. Esse B que está no expoente do R, ele vai vir para frente do logaritmo multiplicando. Então, eu repito esse log de A aqui, menos B vezes o log de R. Esse log de R, segundo o texto, é o valor de x. Aí eu substituo y igual log de A menos B vezes o valor de x. Que a gente reconhece como sendo o item A, o item correto, utilizando algumas propriedades aqui de logaritmo, tá bom? Fala, pessoal! Passando por aqui para fazer aquela tradicional pausa, dar uma respirada antes de continuarmos. Eu quero continuar falando sobre o sistema TRI, o sistema que o Enem utiliza para ler e avaliar. Mas antes de tudo, se você estiver gostando dessa aula, deixa seu like para que esse material chegue para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Continuando, no próprio site do INEP, vocês encontram essa régua disponível. Essa régua simboliza perfeitamente como o sistema TRI funciona. Observe, na parte de baixo da régua estão as questões mais fáceis. E à medida que vai subindo, vão chegando as questões mais difíceis. Nós temos aí dois participantes, o participante A e o B. Ambos acertaram o mesmo número de questões, nesse caso 5, como está simbolizado. O participante A tirou 480 pontos e o participante B, 363. E ele acertou o mesmo número de questões do participante A.
Você consegue, olhando para a régua, ver a diferença entre os dois participantes? Isso mesmo, o participante A acertou quase todas as questões fáceis, observe que ele só errou uma questão, e acertou algumas intermediárias. Já o participante B errou quase todas as questões fáceis, ele só acertou uma. Acertou uma intermediária e acertou a maioria das questões difíceis. Sua nota foi prejudicada pela falta de coerência. Por isso, é muito importante você acertar as questões fáceis. Concentre-se primeiro nelas. Faça logo as questões fáceis, depois você parte para as questões intermediárias e depois para as questões difíceis. Então, preste atenção nessa estratégia. Quando vocês estiverem fazendo a prova, não vão respondendo tudo de uma vez, porque você vai se cansar e aí no final das questões você já vai estar bastante cansado e pode acabar deixando alguma questão fácil passar. Então é melhor que você se concentre nas questões fáceis, vai marcando uma estrelinha naquelas que você acha que é mais difícil, deixa ela para o final, o restante do tempo que está faltando, e é isso. Concentre-se nas questões fáceis primeiro. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Questão 157 da prova amarela de 2020. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. A fórmula é essa aqui que eu vou destacar. A fórmula diz que Q de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730, em que T é o tempo, que vai estar medido aí em ano, e Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T. E Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Eu vou baixar aqui para continuar a leitura. Vou deixar aqui na parte da forma. Pronto. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 nele existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas, que está aqui representado com Q0. Então, por exemplo, o primeiro fóssil, fóssil 1, ele, quando o ser está vivo, tem 128. O Q0 vale 128. E o QT encontrado foi de 32. E aí eu faço a mesma análise para todos os outros dados. A pergunta é, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi, aí eu vou ter que determinar entre esses 5 qual é o mais antigo. Para descobrir isso, eu utilizo a fórmula que foi dada. Q de T igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730. Vamos fazer a continha para o fóssil 1. Dessa conta do fóssil 1, a gente faz uma análise e faz a conta também para o restante, de uma maneira mais prática. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Vou começar aqui com o primeiro fóssil, fóssil 1. No fóssil 1, a gente tem que o Q de T vale 32, então eu vou pegar nessa fórmula e já vou substituindo os valores direto, tá? Eu vou trocar aqui onde tem o Q de T, eu vou trocar por 32, tá bom? Vamos ficar assim, 32 igual Q0, nesse primeiro fóssil, Q0 é 128. 128 vezes 2, aí eu repito o resto que está na fórmula, 2 elevado a menos T, dividido por 5.730. Pois bem, eu vou passar esse 128 para o primeiro membro, ele vai passar dividindo. Aí a gente vai ficar com essa relação. 32 dividido por 128 igual a 2 elevado a menos T dividido por 5.730. Eu coloquei o menos em cima do T porque fica indiferente, né? Já que o menos estava na frente da fração, ele pode ir tanto para o numerador como para o denominador. Isso não tem importância aqui para a gente. Pois bem, o 32, se você fizer a continha,
vou deixar ela em potência de base 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, o 32 é 2 elevado a 5. Então, eu troco o 32 por 2 elevado a 5. Continuando, 32 vezes 2 dá 64, vezes 2, 128, o que significa que 128 é 2 elevado a 7. Troquei por potência de base 2. E eu repito o resto da igualdade, da equação. Menos t dividido por 5.730. Muito bem. No primeiro membro dessa equação, nós temos uma divisão de potência de mesma base. A base é 2, e aí o que é que eu faço com divisão de potência de mesma base? Conservo a base e subtraio os expoentes. 5 menos 7. Se você fizer 5 menos 7, dá menos 2. Igual a 2 elevado a menos t dividido por 5.730. Como as bases são iguais nessa igualdade, eu posso igualar os expoentes. Aí eu vou ficar com a seguinte igualdade. Menos 2 igual a menos t dividido por 5.730. Se você multiplicar toda a equação por menos 1, quando eu estou multiplicando por menos 1, eu multiplico ambos os membros por menos 1, né? Só que a gente costuma só escrever o menos 1 em um dos lados, mas tem que estar claro que eu estou multiplicando os dois membros por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu inverto todos os sinais. Aqui vai dar 2 no primeiro membro, e aqui vai dar t dividido por 5.730. Então, o t, se você fizer meios pelos extremos, t vezes 1 dá t, igual a 2 vezes 5.730. Eu vou deixar escrito dessa forma. O dobro de 5.730 para o fóssil 1. Teoricamente, você vai ter que fazer a mesma conta para o fóssil 2, o 3, o 4 e o 5, para ver qual é o mais antigo, né? Que é isso que ele quer saber, qual é o fóssil mais antigo. Bom, mas se você for mais atencioso aqui, a gente viu que isso aqui tem o dobro de 5.730. O dobro de 5.730. Mas de onde veio esse 2? Observe, esse 2 veio da divisão, quando eu fiz a divisão de 32 por 128, que são esses dois números que estão na tabela, dividi o 32 pelo 128, coloquei eles em forma de potência de base 2, e na operação, quando eu fiz a divisão de potência de base 2, apareceu o menos 2 aqui no expoente. Foi esse menos 2 aí que depois, quando eu multipliquei por menos 1 e fiz outras continhas, fez aparecer esse 2 aqui na frente. Então, esse 2 que apareceu, o dobro de 5.730, veio desse expoente aqui do 2. Então, quando eu for responder os outros itens, o 2, o 3, olhar para os outros fósseis, o 2, o 3, o 4 e o 5, eu só vou olhar para a potência que está no 2. Não preciso fazer a conta completa. Como é que vai ficar, então? Vamos para o 2. Fazer a continha para o segundo fóssil. Nesse segundo fóssil, a gente vai dividir o Q de T pelo Q0. Deixa eu marcar no lugar certo. O Q de T pelo Q0. Nesse caso, a gente vai dividir o 8, que é o Q de T, do fóssil 2, pelo Q0, que é 256. O 8 é 2 ao cubo, dividido por 256, a gente já fez o 128, que é 2 elevado a 7. O dobro de 128 é 256. Ou seja, 256 é 2 elevado a 8, tá? Se você fatorar direitinho, você vai ver que dá 2 elevado a 8. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui vai dar menos 5 no expoente. Aí é esse menos 5 que vai aparecer na frente do T. Então, o T para o segundo fóssil é 5 vezes 5.730. Aí esse 5 vem desse expoente aqui. Então, não preciso fazer a conta completa. Se você quiser, você pode fazer, mas vai ser um trabalhão. Aí você vai para o terceiro. Vamos ver qual é o mais antigo. Vamos para o terceiro. Fazemos a mesma divisão. Q de T pelo Q0. 64 dividido por 512, né? O 32 é 2 elevado a 5, então o 64 é o dobro. É o 2 elevado a 6. Então isso aqui vai dar 2 elevado a 6. Dividido por 512 é o dobro de 256, né? Que está em cima. O 256, a gente já viu que é 2 elevado a 8. Então 512 é 2 elevado a 9. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, 6 menos 9 dá menos 3. Então, o tempo aqui é
3 vezes 5.730. Então, o mais antigo até agora está sendo 2. Vamos ver se é ele. Vamos para o 4. Eu não sei se está ficando muito perto. Deixa eu dar uma distânciazinha. Vamos para o quarto. O quarto eu divido 512, que é o Q de T, dividido por 1024. Você pode proceder da mesma forma, tá? Isso aqui vai dar 2 elevado a 9, a gente já viu. E o 1024 é 2 elevado a 10, que é o dobro de 512. Então, isso aqui, se você fizer, vai dar 2 elevado a menos 1. Observa a base, que é 2, subtrai os expoentes. Dá menos 1, ou seja, o T aqui é simplesmente 1 vezes 5.730, que dá 5.730, né? E o quinto e último, vou fazer aqui do lado, eu divido 128 por 2048. O 128, a gente já calculou aqui também, é o 2 elevado a 7, que vai dar 2 elevado a 7, e 2048 é o dobro de 1024, então dá 2 elevado a 11. Peraí que esse 7 está parecendo 27, né? Deixa eu colocar o 7 no lugar mais apropriado. Conserva a base, subtrai os expoentes, 7 menos 4 dá 7 menos 11 dá menos 4. Eu já disse a resposta. Menos 4. Então, o tempo aqui no quinto fóssil é 4 vezes 5.730. 4 vezes. Então, quem ganha é o 2, né? Porque deu 5 vezes 5.730. É o mais antigo, então. Então, a resposta correta aqui é o item B. Espero que tenha ficado claro, apesar das contas bem prensadas. Questão 164 da prova amarela de 2020. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio e os 4 anos de graduação, tempo médio, é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado nessa tabela que vocês estão vendo. Nessa tabela, a gente tem um tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos. A gente tem um ano que a pesquisa foi realizada, que aconteceram várias vezes, na verdade, em 1995. Deixa eu só destacar, em 95, o tempo de estudo para essas pessoas acima de 14 anos era de 5,2. Em 99, aumentou, melhorou um pouquinho, foi para 5,8. 2003, 6,4. 2007, 7. Você consegue notar já que essa pesquisa é realizada de 4 em 4 anos, né? 95 mais 4 dá 99, 1999 mais 4, 2003, mais 4, 2007. Então, a pesquisa é realizada de 4 em 4 anos. O tempo de estudo em 95 era de 5,2. Em 99, 5,8. Aí já tem um aumentozinho de 0,6. Então, se eu for somando 0,6 mais 0,6, vocês conseguem observar que vai dando o próximo valor, né? Ó, 5,8 mais 0,6, 6,4. Mais 0,6, 7. O próximo será, a próxima pesquisa, por exemplo, será realizada em 2011, somando 4, e terá um valor de 7,6, porque eu vou dando incremento de 0,6 em 0,6. Bom, já já a gente vê isso. Continuando a leitura. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050. Ou seja, essa propriedade que eu tinha mencionado para vocês agora há pouco, que vai fazendo esses incrementos, considere que ela é válida até 2050. E que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. O tempo necessário, ele deu aqui, foi de 16 anos. Então, eu quero atingir o patamar de 70% desses 16 anos. Aí vem a pergunta. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será? Vamos ver. O percentual pretendido é de 70%. 70% de 16. 70% em decimal dá 0,7. Vou multiplicar isso por 16 para saber quanto é 70% de 16. Isso é a mesma coisa que 7 dividido por 10, né? Vezes 16. 7 vezes 16 dá 70 mais 42, 112, né?
112 dividido por 10, 11,2. 11,2. Pois bem, eu quero saber em que ano a gente vai atingir essa meta de tempo de estudo de 11,2 para essas pessoas acima de 14 anos. Tem duas maneiras de fazer esse exercício. Tem a maneira mais prática, foi a que eu fiz quando eu estava respondendo o exercício, que é pegar a tabela e completar ela até chegar, fazendo incrementos de 0,6 em 0,6, até chegar em 11,2. E aí eu descubro o ano, fazendo os incrementos de 4 em 4 anos. Eu vou fazer dessa forma e depois vou dar a dica se você quiser fazer com progressões aritméticas. Quando eu fiz com progressões, eu tive mais trabalho, então eu prefiro esse caminho. Mas é importante falar das progressões aritméticas, porque se esse valor fosse muito alto, aí daria menos trabalho fazer com a progressão aritmética. Então eu quero mencionar ela também. Bom, vou fazer logo completando aqui essa tabelinha antes de dar a dica de como você pode fazer com progressões aritméticas. Então bora lá. O incremento embaixo vai de 0,6 em 0,6. Eu vou fazendo esses incrementos até chegar em 11,2. Depois eu descubro o ano. Bora lá. Fazendo o primeiro incremento, 7 mais 0,6 dá 7,6. Lembre-se que aqui está alternando de 0,6 em 0,6, tá bom? 7,6 mais 0,6 dá 8,2. 8,2 mais 0,6, 8,8. Mais 0,6, 9,4. Mais 0,6, 10. Mais 0,6 dá 10,6. E agora, por fim, deixa eu completar com mais uma. 10,6 mais 0,6 dá 11,2. Exatamente o que eu quero. E aí eu vou descobrir o ano agora em cima. Vou fazendo incrementos de 4 em 4. Para descobrir esse ano, eu preferi fazer completando, mas você também pode fazer por progressões aritméticas. Lembre-se que o incremento aqui é de 4 em 4, ou seja, a pesquisa é realizada de 4 em 4 anos. Então, 2007 mais 4 vai dar 2011. Vou colocar só o número final. Aqui é 2011, tá? Deixa eu escrever esse primeiro. 2011. Depois de 2011, enquanto a ambulância vai passando aqui do lado. 2011 mais 4, 2015. Depois de 2015 mais 4, 2019. Mais 4, 2023. Mais 4, 2027. Mais 4, 2031. Mais 4, 2035. Pronto, é em 2035 que a gente vai atingir essa meta. E aí você vai nos itens e marca o item D, que é o item correto. Pronto. Mas, professor, como é que eu posso fazer com progressões aritméticas? Você nota aqui embaixo, nessa parte de baixo, onde tem 5,2, 5,8, 6,4, 7, e essa sequência aqui ela continua. Isso aqui é uma progressão aritmética, é uma PA, cujo primeiro termo, que a gente chama de A1, o primeiro termo dela é 5,2, tá certo? A razão, que é o incremento que eu vou fazendo para obter o próximo número, essa razão é de 0,6, e o enésimo termo, o termo que eu quero descobrir em qual posição ele está, o enésimo termo, é de 11,2, que é os 70% dos 16 anos. Então dá 11,2. Aí, olha só, vou fazer essa continha para a gente ver como é que a gente obtém aí o valor n, que é a posição em que ele está. A gente usa aquela fórmula do termo geral, que é... Deixa eu trazer mais para o cantinho. A fórmula do termo geral diz o seguinte: a n, termo geral de uma progressão aritmética, é o primeiro termo A1 mais n menos 1 vezes a razão. Ok. Isso implica no seguinte: vou substituir os valores. Quero descobrir o valor de n. O AN é 11,2. Então, eu troquei esse AN por 11,2. Igual, o A1 é 5,2 mais n menos 1 vezes a razão, que é 0,6. Quando eu passo esse 5,2 para o primeiro membro, ele passa subtraindo. Então, fica assim, 11,2 menos 5,2 igual n menos 1 vezes 0,6. Eu vou trocar esse 0,6
por 6 sobre 10, escrevendo em forma de fração, tá? 6 sobre 10. Se implica no seguinte: 11,2 menos 5,2. 11 menos 5 dá 6. 6 igual a n menos 1 vezes 6 sobre 10. Vou passar esse 10 multiplicando para o primeiro membro, vai ficar assim. 6 vezes 10 igual n menos 1 vezes 6. Eu posso cancelar agora esse fator comum aqui, o 6 em ambos os membros, e eu vou ficar com a relação que n menos 1 vale 10. Passa esse 1 para o outro lado, você vai ter que o n é igual a 10 mais 1, que dá 11. Esse 11 que eu descobri é a posição em que vai estar o 11,2. Observe, esse aqui é o primeiro ano da pesquisa, ou seja, na 11ª pesquisa aí na tabela, né? Ó. Esse é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Esse aqui, que é o 11,2, vai estar na posição 11. É esse valor de n que eu encontrei. Aí você deve fazer também outra progressão aritmética, ou então completar a tabela, que aí daria na mesma coisa da primeira solução, mas você pode fazer outra progressão aritmética com os anos. De que forma, professor? Vou só dar um destaque aqui, embora vai ficar bem bagunçado. Vou dar só a ideia. Nossa, fui fazer um retângulo e saiu isso aí. Ó, faz o seguinte. Você faz outra progressão aritmética, onde o B1, que é o primeiro termo, é 1995. Aí o B2, 1999. Importante é saber que o B1 é esse valor, que a razão dessa nova progressão dos anos ela é de 4, porque vai aumentando de 4 em 4 anos, e que você quer descobrir o BN. Você quer descobrir esse BN, na verdade não é o BN, né? É o B11 que você quer descobrir, porque você já sabe que está na posição 11. Então você quer descobrir o B11. Quem está na posição 11? Se você resolver essa progressão aritmética, você vai encontrar o B11 igual a 2035. É um excelente exercício para você fazer e praticar um pouquinho das progressões aritméticas, a fórmula do termo geral. Então, tenta fazer essa conta depois, ó. O B11 é igual, vou armar ele aqui para vocês. O B11 é igual a B1 mais 11 menos 1, que dá 10, vezes a razão. Aí troca esses valores, que você já sabe quem é o B1 e quem é o R, e você vai ver que vai dar 2035. Então, essa é a maneira de resolver por progressões aritméticas, o que é muito mais trabalhoso. É muito mais fácil, nesse caso, completar a tabela. Por que eu estou optando em mostrar para vocês a maneira com progressões aritméticas? Primeiro, para relembrar um pouquinho das progressões aritméticas, e segundo, se esse valor não fosse 11,2, fosse um valor muito grande, a gente precisava da progressão aritmética para determinar, porque seria muito trabalhoso completar essa tabela e poderíamos cometer um erro com muito mais facilidade. Então, relembramos a progressão, mas a maneira mais fácil de responder esse exercício foi completando a tabela, tá bom? Então, escolha aí o critério que vocês acharem melhor. O item correto dessa questão é a letra D, 2035, beleza? Questão 166, da prova amarela de 2020. O artista gráfico holandês Maurits Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado nessa figura que vocês estão vendo. Aí eu vou continuar a leitura para ver como é que a gente faz essa construção. O quadrado PRST com lado de medida 1 é o ponto de partida, ou seja, tudo começa com esse quadrado, a medida do seu lado vale 1. Então a gente começa com ele para fazer as próximas imagens, os próximos quadrados. Vamos ver como é feita essa construção. O segundo quadrado é construído sob ele, ou seja, abaixo dele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado. Isso significa que eu vou pegar a base desse primeiro quadrado, vou pegar o ponto médio, e a partir desse ponto médio é que eu construo esse outro quadrado que vocês estão vendo aqui embaixo. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar estranho. Continuando a leitura.
Essa sequência de construção se repete recursivamente, ou seja, para construir o terceiro, você vai fazer o mesmo processo. Pega a base do segundo, toma o ponto médio e aí faz o próximo quadrado. Aí vem a pergunta: qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Observe, eu vou montar aqui uma sequência. O primeiro quadrado que vocês estão vendo, o PRST, ele tem lado medindo 1. A partir da base dele, a gente pegou o ponto médio e construiu o próximo quadrado. Ou seja, o próximo quadrado, o lado é a metade do primeiro. Por isso que o lado do próximo é 1 sobre 2. Aí eu vou colocar aqui na sequência a próxima medida, 1 sobre 2. Depois vem a próxima. A próxima medida é 1 sobre 4. Medida do lado do terceiro quadrado. No quarto quadrado, qual a medida do seu lado? Você vai pegar 1 sobre 4 e dividir por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, pela fração 1 sobre 2. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 8. E aí você continua. O próximo dá 1 sobre 16, 1 sobre 32 e assim sucessivamente. Vou colocar uns 3 pontinhos para representar isso. O que a questão está pedindo é a medida do lado do centésimo quadrado. Eu vou simbolizar essa medida com a 100. O centésimo termo dessa sequência. Essa sequência vai continuar, mas eu quero saber quem é o centésimo. Essa sequência que vocês estão vendo é uma progressão geométrica, que a gente batiza carinhosamente, chama carinhosamente de PG. Nas progressões geométricas, a gente tem uma razão, que a gente simboliza na PG com a letra Q, na PA a gente simboliza com a letra R, na PG a gente costuma simbolizar com a letra Q. Bom, a gente simboliza ela com a letra Q e a razão é um número que se obtém dividindo um termo qualquer, a partir do primeiro, pelo termo anterior, pelo seu antecessor. Por exemplo, se você dividir 1 sobre 2, que é o segundo termo, por 1, dá 1 sobre 2. Não precisa fazer a divisão, você pode só observar a sequência e pensar da seguinte maneira: por que número eu estou multiplicando para obter o próximo? Esse número é a razão, o número que você multiplica e obtém o próximo na sequência, tá bom? Então, 1 sobre 2 é essa razão. Você quer o centésimo. Tem uma fórmula chamada fórmula do termo geral de uma PG. Ela diz o seguinte: para obter o termo geral, o enésimo termo, você vai pegar o primeiro e multiplicar pela razão elevado a n menos 1. Você não precisa lembrar dessa fórmula para responder esse problema, mas assim vai diretamente. Centésimo termo, só basta substituir o n por 100. Trocou onde tem n por 100, o A1 continua sendo A1, e o Q vai estar elevado a 100 menos 1, que dá 99. Agora eu substituo o A1, que eu sei que vale 1, e a razão, que eu sei que vale 1 sobre 2. Vamos fazer essas substituições. O A100 é igual. Primeiro termo vale 1, vezes a razão, 1 sobre 2. É importante colocar entre parênteses, porque isso tudo vai estar elevado a 99. Multiplicar por 1 não altera em nada, de modo que a resposta vai dar simplesmente 1 sobre 2 elevado... 1 sobre 2, aí eu coloco 1 sobre 9, né? 1 sobre 2 elevado a 99, que a gente reconhece como sendo o item B, é o item correto dessa questão. Se você não lembrar da fórmula do termo geral do PG, dá para raciocinar e chegar na resposta correta. Do seguinte modo, você observa que o primeiro termo é 1. O segundo termo, A2, isso é um A2, tá? Ele vale o 1 multiplicado por 1 sobre 2. O terceiro termo, vocês observam que é o 1 vezes 1 sobre 2, ou seja, é o termo A2 vezes o próximo, vezes 1 sobre 2, que é a razão. Ou seja, isso aqui vai dar 1 vezes 1 sobre 2 ao quadrado. E aí você vai continuando o raciocínio desse modo. Você sempre vai observar que o número que está aqui no subíndice aparece aqui em cima descontado 1. 3 menos 1. É por isso que na fórmula do termo geral, quando aqui tiver um n, aqui vai estar o n menos 1. Vocês conseguem observar isso aqui também. O A3, 1 vezes 1 sobre 2 elevado a 2. Então, observando que é sempre um número a menos, você poderia chegar à conclusão de que o A100 seria 1 vezes 1 sobre 2 elevado a 99. Essa é uma outra maneira, se você não lembrar da fórmula do termo geral.
Tá bom? Então, questão 166, a resposta correta é o item B. Questão 180, da prova amarela de 2020. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustrado aí nessa figura que vocês estão vendo. Perceba que ele deu até um zoom aqui, aproximou, para dizer que a distância entre essas vigas é de 30 centímetros. Mas no próprio texto ele vai destacar isso. A gente continua a leitura. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros, que a gente tinha observado aí, 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão é aquele período, devido à inclinação da Terra, o período em que os dias são mais longos, recebe maior intensidade de luz, né? A intensidade de luz fica por um período muito grande. Geralmente, no início do solstício de verão, a gente tem aquela mudança de horário de verão. Tudo isso para aproveitar mais a luz do dia e, com isso, economizar mais energia. Só que aí é outra história. De modo que, voltando, do solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que os seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Muita informação aqui, né? Vamos fazer alguns desenhos para entender o que foi dito nesse texto. Eu vou fazer aqui o desenho de duas vigas e respeitar a distância de 30 centímetros entre elas. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Copiei, colei, dei a distância aqui entre as duas vigas. Muito bem, o que a questão está dizendo é o seguinte. Os raios solares da tarde, ó, deixa eu voltar aqui para esse texto. O sol da tarde, no momento em que os seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino é quando o sol está bem em cima da gente, com a posição a pino, 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Deixa eu fazer aqui uma cor de sol agora. Ó, a gente sabe que temos, vou voltar aqui para o azul, nós temos 30 centímetros de distância aqui, né? 30 centímetros. O que é que vai acontecer? Com o sol da tarde, ele gera 30 graus com a posição a pino e produz metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Ou seja, dos 30 centímetros que tem aqui entre espaçamento, eu vou agora ocupar 15 deles. Daqui para cá vai ficar com sombra e a outra metade vai ficar com sol. Ou seja, esse sol da tarde, deixa eu botar uma cor agora de sol de fato, ele faz um grau de 30, ele forma 30 graus com o sol a pino. O sol a pino, então aqui é o sol da tarde, deixa eu fazer um desenho que ajuda, que é o sol da tarde. O sol a pino, ele estaria exatamente aqui em cima. E aí ele está dizendo que forma esse sol da tarde, forma com o sol a pino 30 graus. Tá bom? E aí, continua aí a questão. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura, em centímetro, seja a mais próxima possível de. Aí ele dá algumas alternativas. Pois bem, o que é que está acontecendo com esse sol aí que eu desenhei? Esse sol a pino e o sol da tarde. Você percebe que ele vai produzir aqui, deixa eu usar logo a cor do sol, ele vai deixar aqui metade desses 30 centímetros aqui embaixo, metade vai estar com sol. E a outra metade, que está marcada de azul, vai estar com sombra. Isso vai atender esse critério aqui, né? Que vai gerar a metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Porque em meio-dia, quando o sol está a pino, segundo o texto, as luzes vão entrar paralelamente às vigas e vai iluminar toda essa região, não vai ter nenhuma região com sombra. E com esse sol da tarde, vai gerar esses 30 graus com o sol de meio-dia, e aí vai gerar metade desse espaço vai ficar sombreado, os 15 centímetros, e os outros 15 centímetros vai ficar iluminado, vai ficar com o sol, tá bom? E aí ele quer saber
qual o tamanho dessa viga para atender esse critério. Ou seja, qual deve ser a altura dessa viga. Eu vou chamar essa altura aqui de x. Então, vocês percebem que aqui a gente tem um triângulo retângulo. Eu posso até desenhar esse triângulo aqui à parte. Acho que fica melhor, né? Deixa eu fazer aqui. Pronto. Temos um triângulo retângulo, temos aqui a altura dessas vigas, que eu estou chamando de x. Aqui nós temos uma medida de 15. E eu tenho 30 graus. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus, você pode completar para 90 graus, completar os 90. Para completar os 90, faltam 60 graus. Você pode fazer isso, ou você pode pegar o ângulo oposto pelo vértice, que esse aqui vale 30, tem a mesma medida desse. Ao PV, né? Aquele caso ao PV. Eu vou pegar esses 60 graus. Tanto faz o que você utilize, você vai encontrar a resposta correta, tá? Então, eu vou pegar aqui esses 60 graus. Eu tenho um ângulo, eu tenho o seu cateto oposto e tenho o cateto adjacente, os dois catetos. E a relação trigonométrica que relaciona os dois catetos é a tangente. E aí eu vou fazer o seguinte, tangente, deixa eu olhar onde termina essa conta, aqui. Tangente, a gente sabe que a tangente desse ângulo é igual a cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente. Se você fizer meios pelos extremos, você vai ter o seguinte, vou colocar embaixo, x vezes 1, que está aqui embaixo, né? X vezes 1 da x é igual a 15 vezes a tangente de 60. A tangente de 60 é raiz de 3. Tem várias maneiras de você relembrar isso. Você pode dividir o seno de 60 pelo cosseno de 60, vai precisar saber o seno de 60 ou o cosseno de 60, ou constrói aquela tabela que o pessoal canta aí até uma musiquinha e consegue completar toda a tabela. Tudo é válido. A tangente de 60 é raiz de 3. Depois tente relembrar aí, caso vocês estejam esquecidos. Então, você faz 15 vezes a raiz de 3. Agora, a raiz de 3. Se você não lembrar que a raiz de 3 é aproximadamente, vou colocar até o valor dela aqui, ó. A raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Essa é uma raiz que a gente costuma lembrar. Raiz de 3, raiz de 2, aproximadamente 1,41. São duas raízes boas para ter pelo menos essas duas casas decimais aí. Para ter decorado, né? O valor de π, 3,14, são os valores que a gente vai guardando aí na memória. Mas se você não lembrar, não tem problema. Você pode fazer um teste. Por exemplo, 1,7. Se você fizer 17 vezes 17, dá 289. O menor, no caso, seria 2,89, né? Se você fizer 1,7 vezes 1,7. 2,89 não chegou em 3. Aí você testa 1,8. 18 vezes 18. Vai dar 200 e alguma coisa, né? 300, na verdade, 324, né? 324. 1,8 vezes 1,8, 3,24. Passou do 3. E aí, com esses testes, você vai descobrir que a raiz de 3 está entre 1,7 e 1,8. Aí você pode até usar 1,7. Nessa questão, inclusive, a gente pode usar 1,7, já que os valores estão muito distantes, e ele quer um valor aproximado. Eu vou até usar 1,7, não tem problema. Então, eu vou trocar a raiz de 3 por 1,7. Então, a gente vai ter que o x é 15 vezes 1,7. Tá? Então, 1,7 vezes 15. Como é que eu faço essa multiplicação? Normal, você multiplica 15 vezes 17, 15 vezes 17, e na resposta você coloca uma casa decimal. Porque aqui temos uma casa decimal, tá bom? Então, 7 vezes 5, 35. Fica 5 sobre 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. Então, já temos aqui esse valor. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Soma esses números e lembre-se de colocar aquela casa decimal no final. 5, 5, 2. E aí você coloca uma vírgula. Opa, eu coloquei a vírgula na casa errada. Com uma casa decimal só. 25,5 é a resposta correta. Então, esse valor de x é aproximadamente, e eu já vou colocar um aproximado aqui, que eu acabei cometendo esse equívoco. Então, x é aproximadamente 25,5. Só corrigir aqui, 25,5. O valor mais próximo é o 26. Tá? Perceba que usar 1,7 não teve prejuízo nenhum, os valores estavam muito distantes. Então, 1,7 já foi suficiente para determinar a altura desse pergolado, tá bom? Dessa viga, que é de 26 centímetros. E a resposta correta é a letra C dessa questão, tá bom? Uma questão aí de trigonometria.
Fala pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do nosso quarto dia aqui de maratona e como vocês sabem, agora é sua hora de praticar. Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar duas listas de exercícios. A primeira é com tempo livre e a segunda, em média, você vai ter 5 questões para responder. Essas duas listas são com o tema da aula de hoje. Não deixem de fazer esses exercícios e a gente se encontra na aula de amanhã. Até mais, pessoal!